Um relatório divulgado ontem pela ONG Oxfam Brasil revela que as desigualdades entre rendimentos de mulheres e homens no Brasil aumentaram nos últimos 2 anos. Vamos para esses números, vamos trazer esses números em detalhes aí para o nosso ouvinte, Vini, para o nosso espectador, vai lá. Esse relatório que foi chamado de país estagnado, né, Edgar? E o estudo mostra aí que as mulheres em 2016 ganhavam 72% do que os homens ganhavam. E aí esse número caiu em 2017 em 2%, né? Foi de 72% para 70%, e o pior, foi o primeiro recuo em 23 anos. Ou seja, essa diferença estava diminuindo ao longo dos anos e agora pela primeira vez acabou aumentando, né? Então, no ano passado, enquanto os homens em média ganhavam R$ 2.578, as mulheres ganhavam R$ 1.798. Os dois gêneros, Edgar, também tiveram um aumento de um ano para o outro, apesar dessa desigualdade, eles tiveram um aumento, só que o aumento dos homens foi maior, né? O aumento dos homens foi de 5,2%, enquanto das mulheres foi de apenas 2,2%. Quando nós vamos aí por faixa salarial, nós temos também algumas oscilações. Entre os 10% mais ricos aí da população, é a maior diferença. Os homens ricos tiveram um aumento de 19%, e as mulheres ricas só 3,4%. Já na metade mais pobre da população, as mulheres mais pobres perderam 3,7% dos rendimentos e os homens mais pobres perderam um pouco menos, 2,% dos seus rendimentos. Ou seja, está mostrando aí também que quem está rico está ficando mais rico e quem é pobre está ficando mais pobre. Está ficando mais pobre. Acho que esse é o detalhe, né, que cabe aqui na análise. Aliás, Caio, o que você pensa a respeito? Como é que você vê essa divisão salarial, nessa distância, né, entre os salários dos homens e das mulheres? Essa foi uma discussão que a gente fez já ao longo da programação do Morning Show, até considerando atores de Hollywood nas mulheres que ganhavam menos. Mas tem a questão que o Vini coloca, que é a questão social, aí que se essa mesma pesquisa dá conta de que a mulher, por exemplo, negra, ainda é mais afetada nesse aumento da disparidade salarial. Quer dizer, quando você tem a base da pirâmide aí, digamos, afetada, é sinal que alguma coisa não vai. A tua visão não vai bem no país. A tua visão para aquilo, o que você considera quando você avalia esses números? Olha, eu acho que eu vejo essas diferenças salariais menos como um reflexo de uma sociedade preconceituosa e mais como consequência de escolhas individuais, né? Mas antes que eu seja acusado aí de machista, sexista, maquinista, malabarista, etc., vamos partir da seguinte premissa: as pessoas que realizam o mesmo trabalho, elas devem sim receber a mesma remuneração. Na verdade, isso é só um desdobramento, né, do princípio da isonomia, que está inscrito aí no caput do artigo 5º da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei. Inclusive, o primeiro inciso desse artigo fala claramente, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E onde que isso também é retomado? Na CLT. Aqui eu vou tomar a liberdade de ler o artigo 461. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, e aqui ele também fala de etnia, de nacionalidade ou idade. Ou seja, a lei brasileira, ela já ampara a igualdade salarial. Isso fica muito claro no serviço público, né, onde estão empregados aí 5% da nossa força de trabalho, e também na esmagadora maioria das empresas que estão sujeitas à fiscalização. Se a ouvinte da PAN, se não é o caso da ouvinte da PAN que está empregada e desempenha as mesmas funções de um cara, procure o Ministério Público do Trabalho para garantir os seus direitos, né? Bom, vamos falando um pouquinho da lei, vamos fazer aí uma crítica ao relatório da Oxfam, que foi baseado aí nos dados da PNAD e também do IBGE, né? Olha o nome do relatório que o Vini trouxe: País estagnado, um retrato das desigualdades brasileiras. Estagnado, dá a sensação de um país que está parado. Ocorre que... E não tá, né? Piorou. Não. Ocorre como... Mas não é isso. Não.
Ocorre que, como o próprio Vini colocou, entre 2016 e 2017, a renda das mulheres aumentou 2,2% em média. O PIB brasileiro, nesse mesmo período, cresceu 1% só. Né? Então você tem a renda feminina dobrando em relação ao PIB. Mas tudo bem, vamos seguir. O que importa, no final das contas, é que a conclusão do relatório é que as mulheres têm 70% da renda dos homens, né? E essa é uma conclusão verdadeira. Eu já vi estudos que falam em 20% de diferença, já vi estudos que falavam em 28%, 30% é a primeira vez, mas a conclusão é verdadeira, as mulheres ganham menos que os homens. A questão é, onde que pode morar aí a desonestidade intelectual? Não destacar, e eu não vi isso em nenhuma reportagem que tratava do relatório, que essa é a média de renda de todas as mulheres comparada com a média de renda de todos os homens. Então, assim, de novo, para pegar a CLT, não é uma comparação de mulheres e homens desempenhando, abre aspas, a mesma função, com trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial. Por que isso seria determinante? Para a gente verificar se isso é uma questão de preconceito de gênero ou se tem outros fatores. E aí vem o argumento econômico básico, né? Uma questão de racionalidade. Se mulheres ganhassem menos para desempenhar as mesmas funções, por uma decorrência natural do capitalismo, da busca pelo lucro, os empresários só contratariam mulheres. Mas a questão também vai muito além disso, né, Caio? A questão vai que, por exemplo, empresários preferem contratar homens, em sua maioria homens brancos, inclusive, porque homens negros também acabam ganhando menos que homens brancos. É curioso que as pessoas nesse país falam tanto de ideologia de gênero, quando a questão de gênero mais básica e mais pueril tá aí, tá colocada pra todo mundo. Homens e mulheres têm grandes diferenças salariais, têm grandes diferenças de oportunidade. De oportunidade no mercado de trabalho. E até de formação, porque se você vê que mulheres negras de baixa renda, então são as mais prejudicadas, gente, por quê? Faz um exercício aí pra você entender onde estão essas mulheres. E aí você fala que se faça uma denúncia caso as mulheres não ganham o mesmo que homens nos mesmos cargos. O problema é que o Brasil não tá nem treinado pra procurar um órgão com qualquer tipo de competência pra julgar isso. E nem sei se há uma jurisprudência nesse caso, porque não se discute uma questão de gênero como essa. Não, é que seria um descumprimento claro da lei, né? Se você tem duas pessoas... Sim, mas é que esse descumprimento já existe. O que eu tô querendo te dizer é que as pessoas não costumam procurar pra fazer valer. E aí, assim, você fala de desonestidade intelectual por parte do estudo, já que todos os homens e todas as mulheres têm uma diferença isso não é destacado salarial. Em nenhum momento, sabe? Mas aí, se você for parar pra pensar, a desonestidade intelectual, ela talvez não exista da maneira que você tá colocando, porque todos os homens são muito mais homens do que todas as mulheres, já que todos esses homens tiveram mais oportunidades que as mulheres. Não, aqui são duas coisas diferentes. Pra mim, a gente tá falando de maçãs e laranjas, porque o que acontece? Realmente, no quesito de acesso à oportunidade da mulher ser promovida, aí de fato o sexismo ele pode sim desempenhar um papel preponderante, né? Então você dá preferência a promover pessoas com as quais você tem mais afinidade e dentro de um certo padrão estereotipado, dependendo aí da linha de negócio da empresa. Agora, o que eu não acho legal é que, para mim, a Oxfam, né, voltando ao relatório, não faz uma comparação justa com o valor estatístico. Por quê? Só alguns dados, assim, na média, tá? Tô falando sempre em média, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Os homens começam a trabalhar antes que as mulheres, pelo menos um ano antes. Os homens têm carga média superior às mulheres, mais de 10%. Os homens têm rotatividade menor, ou seja, o famoso... do trabalho formal, né? O trabalho formal pegando números. A rotatividade, o turnover, né, que eles chamam, é bem menor. Então, homens tendem a ficar mais tempo no mesmo emprego. Só que tem um dado também muito interessante sobre as mulheres, que já são maioria no ensino superior, né? Que é o seguinte, as mulheres que nunca casaram, ó que louco isso, elas ganham mais que os homens que nunca casaram. Então, o que isso me leva a concluir? Que o principal fator na diferença salarial podem ser as escolhas pessoais da mulher, especialmente as causadas pela maternidade, que exige tempo e dedicação. Mas aí você não tá... Não, mas exatamente porque o papel social da mulher, teórico, é isso, largar a vida pra cuidar mas que mulher, mas assim, pelo que eu entendo bem menos que você de maternidade, né, Paulinha? Mas eu imagino que cuidar dos filhos... também é uma obrigação, mas também é o desejo da maioria das mulheres, e né? dos homens que querem ter filhos, eu espero.
Não sei. Não, sim, Aí mas, fica a dúvida. mas eu acho que a ligação mãe e filho é um pouquinho mais forte. Né? Não, cara, isso é clichê. É por isso que eu trouxe a questão da questão empírico, da né, formalidade e da informalidade, né? Na questão do trabalho, se você for pegar pela média, pelo índice histórico brasileiro e o que acontece já há, sei lá, séculos talvez, desde que o Brasil é Brasil, a questão da jornada dupla, a mulher que cuida da casa e não é reconhecida por isso e que sai para trabalhar porque tem que sustentar o filho e compor o orçamento familiar, quer dizer, é uma questão, você falou em malabarismo, eu fiquei pensando assim, onde seria um malabarismo, da gente tentar entender e justificar o nosso foco de entendimento com pirotecnias, né, do entendimento de uma pesquisa com base em dados, em números muito exatos, me parece, né? Se você tem aí, como o Vini trouxe, em 2016, uma diferença na ordem de 72%, que a mulher ganhou referente a 72% do salário do homem, em 2017 essa diferença aumenta e o salário da mulher representa menos 70%, então, dos homens, e em números, para que o ouvinte nos acompanhe, é algo em torno de que um salário médio, uma renda mensal da mulher em R$ 1.798, vai lá, R$ 1.800 e o homem R$ 2.500, quase R$ 2.600, é muito significativo que a gente entenda o que você está trazendo, que isso já é previsto na CLT, como uma diferença já prevista nas leis do trabalho, olha, mesmos cargos, mesmos salários. Só que na prática, a nossa cultura, baseada, enfim, machismo ou não, esses números são evidentes. A gente tem que buscar combatê-los se é que a gente está querendo que a sociedade seja mais igual. Quando tem o dado referente à questão racial, o salário do negro, ele representava em 2016 57% do salário médio dos brancos. Em 2017, essa redução, esse aumento, essa diferença aumentou e o salário do negro passa a ser apenas 53% do salário médio dos brancos. O que eu não vejo é uma relação de causa e efeito entre uma sociedade preconceituosa e essas disparidades. A questão aqui ninguém está discutindo o número em si, mas a causa dele. Então, por exemplo, a questão será que o gap, será que a lacuna, né, salarial entre homens e mulheres se deve principalmente ou primordialmente aí por causa do machismo? Eu acho que essa que é a grande questão. Por que isso é interessante? Porque a questão do machismo, do sexismo, ela tem viés político. Ela não é simplesmente uma análise de números, né? Então isso orienta decisões e a percepção da sociedade em relação a isso. Só para destacar, Edgar, a fala do Rafael Jorge, que é o autor aí do estudo, que ele diz que, então, se a mulher negra vai mal no Brasil, o Brasil está indo mal na área social. Acho que esse é um indicador principal que a gente tem que prestar atenção.